a questão está insustentável dentro da sua casa, de alguma maneira você vai ter que puxar para uma conversa e finalizar e pontuar o porquê que você não quer mais, tá? Não adianta mais. Olá, Escorpião, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Escorpião. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Escorpião, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Vamos às 10 cartas para Escorpião. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo. Fundo do deck, Rainha de Copas não, Rainha de Paus. Bom, eu vejo aqui uma situação. Eu vejo aqui Escorpião querendo colocar pontos finais, se desvencilhar de algo que está pesando muito na vida. Abriu com a carta da conclusão. É como se você percebesse que neste momento você não consegue se livrar completamente dessa situação que você está passando. Mas você tem uma possibilidade ali de um meio do caminho, né? Como se fosse um degrau que você sobe e de alguma maneira você ameniza ou alivia essa situação. É como se você concluísse uma primeira etapa de um processo, tá? Para depois você concluir a parte final. E a interferência veio cruzando neste caminho, exatamente porque, pela sua vontade, você já teria pulado fora desta situação. Porém, não depende só de você nesse momento, tá? Você está aqui preso ou subordinado a alguém. Veio no fundo do deck a Rainha de Paus, alguém que mostra domínio e controle de uma situação. Então, talvez seja esta pessoa que esteja bloqueando ou interferindo o seu caminho neste momento. Vamos ver o que mais. Não sei em que âmbito ainda é esta situação. Adapte aí, né, na sua vida, se é o profissional, se é o amoroso, se é o financeiro. Veio a carta da disputa, então a gente tá falando de algo que traz um antagonismo, tá? Entre essas duas pessoas aqui, fundo do deck, que é a Rainha de Paus, e você que vem representado, Escorpião, pelo Cavaleiro de Ouros. Veja que o Cavaleiro, retomando aqui a leitura, ele não tem armas para lutar, ele fica muito mais na defensiva, e essa mulher fica muito mais no controle, né? Então, mostra uma atitude desigual nesse momento, como se você se sentisse em desvantagem com relação a esta mulher aqui. Então, a carta da interferência ligada à mulher, a carta da disputa, mostrando esse antagonismo, uma disputa, como se fosse um cabo de guerra, de algum lado você tentando se soltar e do outro lado, esta mulher tentando te prender ou te segurar. E a carta da paz no seu inconsciente, como se você tivesse esta genuína vontade de viver em paz, né? O que você está fazendo não é para punir este outro lado representado por uma mulher. É apenas você se liberar para seguir a sua vida, para seguir viagem ou a sua carreira, ou enfim, terminar ali uma relação e seguir em frente. Mas veja que o que se configura, na verdade, é a disputa. Por mais que você queira fazer uma transição pacífica, nem tudo são flores, né? E mostra aqui no passado a carta do poder, que é o 4 de ouros. Na verdade, mostra um lugar físico, uma casa, seria um templo egípcio aqui numa vista panorâmica. Geralmente essa carta representa um lar ou uma empresa. Então pode ser, né, nessa primeira mesa aqui, duas situações. Ou você quer se desligar de uma empresa ou de um setor e, por exemplo, migrar para outro setor, e você tem aqui um chefe ou uma chefe
que não quer te liberar, não quer te soltar, você está tentando conciliar, fazer algum acordo, costurar algum tipo de aliança, ou é nesse âmbito da casa que você talvez queira se mudar ou sair de casa ou terminar um relacionamento e esta pessoa, por algum motivo, está postergando ou te segurando ou colocando empecilhos para que isso aconteça. Vem também o As de Paus falando sobre o fogo da coragem. Eu vejo que esta atitude terá que ser realizada por você. Realmente, este mecanismo de libertação, né, a forma como você consegue ter um insight e sair, isso vai vir de você. O outro lado não vai facilitar para que isso aconteça. Então, exige essa coragem, que no momento você não está tendo, porque o Cavaleiro de Ouros é alguém que não tem coragem de enfrentar obstáculos que ele vê adiante. Então, é uma atitude muito mais passiva, é uma pessoa muito mais introspectiva, que fica observando, analisando as movimentações, analisando dados, observando conversas, muito mais do que falando ou se expondo. Então, pode ser uma característica, assim, de Escorpião, né, que vive todo o mundo, né, as suas informações. Escorpião não gosta de mostrar, vive tudo da pele para dentro. Mas, de alguma maneira, você vai ter que colocar aqui as suas asinhas para fora e voar, né? Vai ter que tomar essa coragem, essa atitude vai depender aqui de você. Sem essa atitude, não tem nenhum tipo de movimento. Ao seu redor, vem oportunidade de mudança. Então, por exemplo, como eu falei, para alguém que quer mudar de área, de setor dentro de uma empresa, ou mudar de empresa, talvez você esteja só esperando essa oportunidade para pular de barco, né? Alguma coisa que seja mais concreta, mais segura, ou de fazer uma prova para você mudar de setor. E depois essa pessoa que seria um superior aqui, ficar sabendo disso, mesmo que seja contra a vontade. Mas você vai ter que fazer, por exemplo, se aparecer um processo seletivo, você vai ter que fazer essa prova, né? Você vai ter que botar a cara no sol. Se vier uma entrevista de emprego em outro lugar, você vai ter que ir lá. Né? Ou se a questão está insustentável dentro da sua casa, de alguma maneira você vai ter que puxar para uma conversa e finalizar e pontuar o porquê que você não quer mais, tá? Não adianta mais fugir dessa situação. E a Rainha de Copas aqui aparece como um medo ou um desejo. Então, se aprofundar, porque é a rainha que dialoga com si mesma. Então, é como se fosse realmente você se entender primeiro, para depois você conseguir colocar em palavras para esta pessoa a situação que você passa. E talvez você não esteja conseguindo ordenar os seus sentimentos. A Rainha de Copas fala sobre esse desejo de se apropriar desses sentimentos, de entender e conseguir falar sobre isso. Fecha com este desejo maior de dar um segundo passo. Como eu falei, o primeiro passo é esse degrau, que é a conclusão. O segundo passo é a finalização, que seria o universo. Eu vejo aqui você vivendo uma etapa por vez, seja no âmbito do trabalho ou no âmbito pessoal. Vamos ver quais são os outros conselhos para Escorpião nesta mesa. Aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho, receba sempre em primeira mão os avisos de postagem dos vídeos que são diários aqui no canal. Vamos ver o que mais para Escorpião. Olha, exige um grande esforço da sua parte. Olha que diferença, né? Deste cavaleiro aqui que te representa para a atitude deste outro cavaleiro que precisa lutar em dobro, né? Então, aqui mostra, nesta passividade nada vai mudar, você vai ter que tomar as rédeas para você. Então, é lutar por dois, é lutar com afinco, é talvez fazer planos e executar de uma forma muito mais acelerada, porque o carro aqui está partindo, é uma nova fase, e isso vai causar dissabores, principalmente em quem não espera que você
pule de barco, que você vai embora, sim, vai causar aqui, pela carta do deboche, algumas pessoas ficarão surpresas de uma forma negativa, como se fosse algo muito desagradável perder você, né? Você partir assim. Então, se você ficar com medo disso, você vai se sabotar. Pela carta da derrota se você sabotar o seu caminho. Em si, a oportunidade que chega para você é de ganho. Seja uma libertação, seja um ganho financeiro. Agora, a decepção é com relação a uma mulher que ainda fica te procurando no passado. Então, se é um relacionamento, tudo tem que ser muito bem conversado, pensado, tá? Porque pode ser que essa pessoa vá atrás de você, você já estará tentando reorganizar, recomeçar a sua vida. Para quem é casado, isso vai envolver filhos e talvez seja este o empecilho, né? Que te coloca numa posição ali de um dilema, se você vai ou se fica. Então veja se essa leitura está espelhada, se eu estou falando com o homem ou com a mulher nessa situação. Mas acho que tem a relação com uma criança aqui, que pode ser, entre aspas, usada como um grande motivo para que este movimento não aconteça. Mas eu vejo que, da forma como está, você não consegue mais tolerar. Para quem se coloca nessa situação, né, sabe do que eu tô falando. O que mais para Escorpião neste momento? Aqui fala sobre você ter que se empoderar, né? O príncipe de espadas é alguém que está perdido pelo caminho, precisa se entender emocionalmente, como eu já tinha falado, você precisa primeiro se entender para depois conseguir dialogar com o outro. E isso te traz mais empoderamento, você conseguir fazer o movimento por completo. As questões de alianças e casamentos, como eu falei, para alguns isso trata de uma relação, né? Você querendo partir, interromper, romper uma relação amorosa, ou pode ser no âmbito profissional também. A sua vontade é essa, pela carta da volúpia, é algo assim que já está pulsando dentro de você. E essa questão do amor, né? É decepcionar alguém que esteve ao seu lado. Isso acaba pesando demais. Mas o que fazer se para você este sentimento acabou? Olha só, a Rainha de Espadas mostrando o corte, né? O amor ele tem que ser recíproco. Se um dos lados não consegue mais ser recíproco, vai ficar complicado, né? Isso não vai se sustentar ao longo do tempo. Eu vejo a outra pessoa, de alguma maneira, se colocando como ingênua, como se ela não quisesse ver aquilo que está acontecendo, tá? E ainda focasse no tempo que vocês foram felizes. Olha, você vai ter que buscar uma ajuda espiritual também para saber se é isso mesmo que você quer, se não é apenas uma crise que você está enfrentando. Como eu falei, me parece algo que vem em etapas. Talvez é uma crise que não foi bem gerenciada e que se aprofundou. Não sei se você consegue se manter longe, tá? Por tudo aquilo que aconteceu no passado, aquilo que foi construído. É uma decisão que você tem que tomar de uma forma silenciosa, como eu falei, se entendendo aonde você quer chegar com isso, para que depois você faça os movimentos necessários. Tá? Mas eu vejo que você ainda titubeia muito, não tem todas as certezas. E por isso aquela atitude passiva do início da mesa que eu falei. Então é hora de você analisar, pensar, né, estruturar realmente um pensamento e alinhar isso com o seu sentimento, a sua vontade, o seu coração, para depois não se arrepender. Bom, a saciedade vem no conselho final, junto com a Imperatriz e a Carta da Força, falando se você realmente
olha para esta relação e se dá por satisfeito, não vê nada mais que possa ser construído a partir dali, né? E a carta da Imperatriz fala sobre você buscar o seu lugar. Para isso, vai ter que ter muita força. Vai ter que buscar essa força genuína dentro de você, porque tem muitos obstáculos, tem muita coisa que foi construída antes e que precisa de uma destinação, precisa saber como vai lidar daqui para frente, por exemplo, com questão de filho, né? Ou se foi dentro de uma empresa, quem vai ficar no seu lugar, né? Quem que você vai treinar. Então, existem ali obstáculos que juntos formam uma grande pedra. E você tem que ter muita certeza que não quer mais permanecer aonde está. Então, esses são os conselhos para Escorpião. E eu fecho a mesa agradecendo a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.